quase todos os episódios aqui do podcast eu falo basicamente sobre radiação ionizante, especialmente com relação aos riscos, aos efeitos biológicos, aos mecanismos de controle, acidentes e tudo mais. E quando eu faço isso, eu acho que eu acabo dando a impressão de que as radiações não ionizantes não trazem riscos ou não geram efeitos biológicos no organismo. Inclusive, talvez até em algum dado episódio eu deva ter dito isso dessa maneira. Mas, na verdade, existe sim uma possibilidade da radiação não ionizante ter uma interação com o organismo, com o nosso corpo e gerar dado efeito biológico. Mas a questão é, para que isso aconteça, depende de uma série de fatores, não é aleatoriamente. E isso é interessante que a gente saiba, já que nós estamos imersos num mundo que tem radiação não ionizante usada a todo momento no nosso cotidiano. Então, para descobrir um pouquinho mais se a radiação não ionizante é inofensiva ou não, acompanhe o episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu resolvi que eu ia falar um pouquinho sobre radiação não ionizante. Eu quase nunca falo sobre esse tipo de radiação aqui, mas eu queria falar principalmente porque esse é um tema que eu tô tendo que estudar atualmente, porque eu tô produzindo um conteúdo de material que é para uma matéria geral sobre radiações, então obrigatoriamente eu tenho que falar sobre radiação não ionizante, mesmo eu sendo mais especialista no outro tipo, né? Mas, principalmente porque realmente, uma coisa que me caiu a ficha e que eu nunca tinha parado para pensar na real, é que realmente radiação não ionizante, ela pode sim causar efeito biológico que pode ser tão prejudicial quanto a radiação ionizante. Só que a questão é que o mecanismo de ação, o mecanismo de interação desse tipo de radiação com o organismo e com a matéria de modo geral é diferente. Então, o mecanismo de ocorrência de um efeito biológico que muda. E, por consequência, é um pouco mais fácil de controlar e evitar que esse efeito aconteça, né? E, justamente, essa é a razão de a gente ter a aplicação desse tipo de radiação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente usa a radiação não ionizante em muita coisa no cotidiano e, às vezes, isso passa despercebido. É óbvio que o uso dessa radiação no dia a dia, né, os valores, né, as intensidades dessas radiações são muito abaixo do necessário para que a gente observe algum tipo de efeito no corpo humano. Então, realmente, dá para considerar que é bem seguro, tá? Mas, caso essa intensidade seja muito grande, o que não vai acontecer no cotidiano, já estou deixando isso bem claro aqui para ninguém ficar com medo, né, da radiação, né? Então, especialmente a não ionizante, super tranquilo, tá? Mas caso a gente passe de certos valores de exposição, realmente podem sim acontecer efeitos, e é justamente isso que eu vou comentar com vocês aqui agora. Tem um episódio aqui no podcast onde eu falo bem detalhadamente o que diferenciam os vários tipos de radiações que nós temos, tá? Mas basicamente o que vai diferenciar as radiações a gente pode observar pelo aspecto físico, que são radiações eletromagnéticas ou de partícula, ou o aspecto energético, que é justamente essa questão de ser ionizante ou não. As radiações que nós consideramos ionizantes, e as que eu sempre falo por aqui, são aquelas radiações de alta energia, tem uma frequência muito grande, tem um comprimento de onda muito pequeno e que tem uma penetrabilidade muito grande e que causam esse fenômeno físico de interação de ionizar, que é quando a gente arranca um elétron de um átomo da matéria que está sendo irradiada, e isso vai fazer com que ele fique instável e possa quebrar a molécula caso ele esteja sendo usado para compor alguma molécula biológica. Então, isso que acontece.
A radiação não ionizante, ela justamente não vai ter esse potencial, portanto, né, de causar ionização. Mas a radiação não ionizante consegue interagir com a matéria por meio de outros fenômenos, como o que nós chamamos de excitação ou polarização. E esses fenômenos, a grosso modo, eles vão causar, ou podem vir a causar, dependendo do modo como essa radiação não ionizante vai incidir, ela pode causar agitação molecular. E é justamente essa agitação molecular que vai gerar calor pelo atrito que está ocorrendo entre as moléculas que estão sendo agitadas. E esse calor, portanto, pode gerar um efeito térmico da radiação não ionizante. Claro que para que isso aconteça, a gente precisa verificar, né, a composição daquilo que está sofrendo a irradiação do espectro não ionizante. A gente tem que considerar qual é a faixa de radiação não ionizante dentro do espectro que você está incidindo, porque quando a gente pensa em radiação não ionizante, são várias faixas de frequência que nós temos. Pode ser radiofrequência, pode ser micro-ondas, pode ser algum tipo de radiação óptica, que seria o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta. Cada um desses tipos de radiação vai entregar a sua energia de modo diferente. Não vai ionizar? Não vai. Mas pode causar excitação ou polarização. Além disso, a gente tem que observar qual que é a composição do tecido que você está irradiando com essa radiação não ionizante. Você tem que observar qual que é a potência dessa radiação, ou densidade de potência, para ser bem específico, né? Mas, a grosso modo, quanta energia essa radiação não ionizante está trazendo consigo, que vai acabar refletindo no quanto que essa radiação vai conseguir agitar as moléculas daquele tecido biológico e gerar, portanto, um aquecimento. Quanto maior a potência, mais chance desse tipo de radiação causar um aquecimento. E no caso dos tecidos biológicos, a gente percebe que os tecidos que são mais suscetíveis a sofrer com esses efeitos térmicos da radiação não ionizante são aqueles que têm grande concentração de água. Então, todo tecido biológico que tem concentração de água maior e que tem menos vascularização acabam sofrendo mais. Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente tem um tecido que tem vascularização, o sangue, o fato de ter sangue percorrendo, vai ajudar a ter dissipação de calor. Então, quando a gente tem pouca vascularização, isso não acontece, né? Não dissipa calor adequadamente. A idade da pessoa que está sofrendo a irradiação não ionizante também influencia. A gente sabe que pessoas mais velhas, crianças, elas não têm uma dissipação térmica tão eficiente quanto um adulto jovem, saudável. E também tem a questão de profundidade, né? O quanto que aquela radiação vai conseguir penetrar no tecido e acabar causando um aquecimento em regiões mais profundas ou mais superficiais. Então, por exemplo, quando a gente pensa no micro-ondas, radiação de micro-ondas, dependendo da potência, é claro, né? Quando temos uma potência de alta intensidade, digamos assim, ele pode sim causar um aquecimento, inclusive, de regiões mais internas do corpo humano. A gente acaba vendo essas intensidades maiores em fornos micro-ondas industriais, em pontos de antenas de telecomunicação. Às vezes tem produção de micro-ondas, porque é um tipo de frequência do espectro que a gente usa muito em telecomunicação. Então pode acabar de essas regiões terem ali uma alta intensidade de micro-ondas que pode gerar esse aquecimento. Por isso que quem trabalha com esse tipo de serviço acaba tendo que seguir normas de proteção radiológica para a radiação não ionizante. E, inclusive, a gente usa esse efeito biológico da radiação não ionizante intencionalmente, às vezes, para causar mesmo, né, algum tipo de reação. Como, por exemplo, a indústria da estética, eles usam pulsos de radiofrequência para derreter gordura. Por quê? Radiofrequência é uma radiação não ionizante que, dependendo da potência,
pode causar isso. E aí, meu povo, entra uma questão de segurança, né? Até qual nível de profundidade esse pulso de radiofrequência está adentrando o corpo da pessoa que está passando pelo processo estético. Porque, teoricamente, né, vai ter que ter uma concentração maior de potência até um certo nível de penetração ali do tecido. Para além disso, você pode estar esquentando víscera. E quando a gente aquece partes do corpo que não deveria, a gente vai ter queimadura, a gente vai ter desnaturalização de proteína, a gente vai ter comprometimentos graves ali, né? Então a gente tem esse problema aí que tem que ser dado uma atenção. Especialmente porque, eu particularmente, eu trabalho com equipamentos da área médica que usam radiações não ionizantes, como ultrassom, ressonância magnética. E a gente sabe que tem níveis e controles para esse tipo de equipamento, porque é usado, né, em pacientes. Mas na área da indústria, honestamente, gente, eu nunca vi nenhum tipo de exigência e nenhum tipo de fiscalização ou supervisão com relação a isso. Então, limbo. Mas, enfim, e a gente sabe também que esse efeito acontece de aquecimento em virtude do micro-ondas, por exemplo. O forno micro-ondas que a gente tem na nossa casa, ele serve justamente para aquecer o alimento por esse mecanismo de excitação e polarização que eu falei para vocês. A gente agita ali, né, as moléculas de água do alimento e esse atrito vai gerar o aquecimento intencional. Só que a gente não cabe dentro do micro-ondas, ele não funciona se você não fechar a porta, então ele é seguro. Mas a potência que tem ali dentro é alta. A gente tem a presença de micro-ondas e de radiofrequência que pode gerar esse efeito térmico presentes, por exemplo, no Wi-Fi que a gente usa, nos roteadores, no telefone, telefonia, Bluetooth, micro-ondas. Tem outras aplicações aí, né, em outras áreas da indústria principalmente, mas óbvio que tudo isso é controlado e é tudo de baixa potência. Existe sim a radiação não ionizante, mas é uma potência baixíssima que não é o suficiente para causar excitação ou polarização e, portanto, não vai causar aquecimento, tá? Enfim, e tem outras regiões do corpo ali, como eu falei, né? Já que a gente está pensando na questão de sensibilidade de tecido, né? Onde a gente tem muita concentração de água é dentro dos músculos. Então, o músculo geralmente acaba sendo suscetível a sofrer com esses aquecimentos. A pele também pode sofrer com aquecimento. E esse aquecimento da pele, ele às vezes não vem nem dessa radiação de radiofrequência ou micro-ondas, ele pode vir do que a gente chama de radiação óptica, que é o infravermelho, que é a luz visível, o ultravioleta. O infravermelho é a radiação térmica, é a radiação que a gente tem de corpos quentes. E, obviamente, se é radiação térmica, então a chance de queimar, caso tenha uma incidência com uma potência muito grande, a chance é considerável de sofrer queimadura. Né? Ultravioleta, quando a gente vai lá no sol, lá na praia, e fica lá tomando sol sem protetor solar, o que acontece? Também a mesma coisa, a gente vai sofrer com queimadura. Quando a gente pega o espectro visível, que a luz é uma radiação não ionizante, né, que a gente usa para enxergar. Né? É a única radiação que a gente tem um sensor biológico que aponta para nós a existência dela. E o infravermelho também, né, já que é radiação térmica, a gente tem termorreceptor no corpo que também aponta a existência, mas não de todos os tipos. Então, a gente pode considerar que a luz visível é o que a gente tem em sensor biológico para apontar. Essa radiação já tem uma chance menor de trazer efeito biológico porque ela é natural e está dentro de um espectro ali de uma intensidade que é okzinho. Mas quando a gente pega essa luz visível e pensa, por exemplo, no laser, o laser ele é feito de luz visível, né? Ele é da faixa do espectro de luz visível, só que ele é um espectro que ele é emitido num pulso em fase. Então isso faz com que ele tenha uma potência muito grande e possa sim trazer efeitos de queimadura e inclusive efeitos muito graves nos nossos olhos. Os nossos olhos são sensíveis tanto a esses efeitos térmicos, né? Tanto pelas radiações de laser, né, do espectro visível, quanto as demais. E isso acontece porque o olho ele não tem, né, especialmente na parte da superfície, no cristalino, ele não é um tecido que tem vascularização para poder fazer dissipação térmica, ele é um tecido de superfície, então, né, se incide a radiação não ionizante nessa estrutura, ele pode acabar sofrendo com esses efeitos. E também porque, né, o nosso cristalino, que é a lente que nós temos ali dentro do nosso olho, que ajuda a gente a focar, ele
está dentro de um meio aquoso. O nosso olho tem muita água dentro dele. Então, como eu falei, né, é um tecido, é um tipo de molécula que é suscetível a aquecimento. Então, os olhos são extremamente sensíveis à radiação não ionizante. E a gente percebe isso, porque quando a gente olha para luzes de muita intensidade, quando a gente fica próximo de calor, o olho dói, pinica, você não consegue enxergar. Então, a gente pode acabar tendo algum tipo de efeito nos olhos, né? Seja imediato ou seja tardiamente em virtude do aquecimento. E, né, infelizmente, é uma estrutura sensível. A gente tem tecidos que têm baixa concentração de água que são mais resistentes ao aquecimento, que são os ossos, por exemplo, e a gordura. Inclusive, novamente pontuo, né, o risco desses tratamentos com radiofrequência em clínica de estética, porque precisa realmente de uma intensidade maior para esquentar a gordura, comparado à água, né, e lembrando que a víscera vai esquentar muito mais rápido que a gordura. Enfim, né, tema aí para que seja verificado, seja pesquisado. Quem manja aí desse negócio, está ouvindo e quiser entrar em contato comigo para me contar sobre isso, tô aceitando, viu? Porque é bem abstrato para mim aí como que funciona nessas clínicas. Enfim, mas tem uma outra região do corpo que ela é bem sensível em virtude da delicadeza e da característica inerente desse tecido com relação a calor, que são os testículos. Os testículos são estruturas extremamente sensíveis ao calor, não o testículo em si, mas os espermatozoides são muito sensíveis e como eles ficam lá dentro, né, o tecido, por consequência, vai ser um tecido com relativa sensibilidade. E então, justamente a gente até consegue perceber isso, porque o testículo ele acaba sendo uma gônada que fica externa ao corpo, ao contrário da mulher, por exemplo, né, que é interno, justamente para que tenha esse controle térmico mais fácil. Quando está calor, o testículo se afasta do homem, né, a pele acaba esticando, o testículo se afasta para manter a temperatura, e quando está frio ele se aproxima para poder aquecer aquela região. Então, é um órgão extremamente sensível. E o que acontece? Quando a gente acaba tendo aquecimento nessa região, existe uma grande chance de induzir a esterilidade masculina por causa dessa sensibilidade. Então, trabalhadores, pessoas que são ocupacionalmente expostas à radiação não ionizante de alta intensidade, elas acabam sempre passando por medidas de controle específicas para garantir a segurança com relação à exposição a dessas regiões que são mais sensíveis. Então, seja o testículo masculino, sejam os olhos, seja a musculatura, seja a pele, seja o que for. Pontuando que todas as radiações consideradas não ionizantes têm esse potencial de causar esses efeitos térmicos e isso vai depender da intensidade dessa radiação, além do resto dos outros fatores que eu já comentei, tá? Mas todas elas têm esse potencial de indução de efeito térmico. E o que a gente vai ver ali, então, com mais facilidade, né? Claro, cada faixa desse espectro de radiações não ionizantes vão ter uma incidência maior de certos tipos de risco, digamos assim. Então, a gente sabe que, por exemplo, as radiofrequências, as micro-ondas, elas vão estar mais associadas a esse efeito de aquecimento mais profundo, digamos assim, mais relacionados a vísceras, a regiões mais internas do organismo. A radiação infravermelha, ela vai estar mais associada a um aquecimento superficial, de certa forma, então mais pele, olhos, né? Tudo dependendo da intensidade, claro, novamente. A luz visível vai estar mais relacionada a riscos nos olhos, a retina, laser, né? Vai dependendo da região que está passando ali, mas também é superficial, mais pele, olhos. E o ultravioleta, digamos assim, que ele está quase entrando dentro do espectro ionizante. Está quase lá. Ele causa já um comprometimento de superfície muito maior, né? As queimaduras induzidas por radiação ionizante, por radiação ionizante não, né? Por radiação ultravioleta, lembram um pouco as queimaduras ou o eritema que a radiação ionizante causa. A gente sabe que a incidência do ultravioleta aumenta bastante o risco de desenvolver câncer de pele. Ele é considerado, né, um agente aí que é mutagênico na superfície da pele. Então, o ultravioleta ele está
um pezinho ali dentro da radiação ionizante. É importante pontuar que essas classificações que a gente faz, né, na física, a gente delimita bem o espectro ali, a frequência, né, do espectro, mas na verdade a gente não tem um limite exato. Então algumas literaturas apontam a radiação ultravioleta como ionizante. Então fica meio vago aí, ainda não é muito preciso a classificação real do ultravioleta. Mas a gente sabe que vai trazer esses mesmos efeitos térmicos e essas induções aí de câncer por causa da incidência intensa desse tipo de radiação. Mas vejam só, né? No geral, tá? No cotidiano, é difícil a gente observar esse tipo de problema acontecendo, porque normalmente a gente só vai encontrar alta intensidade desse tipo de radiação em ambientes ocupacionais, ou seja, onde alguém está trabalhando com isso. De modo geral, a gente consegue garantir que não vai ter esse nível grande, tá? Existe um monte de regulamentação de equipamentos que usam esse tipo de radiação não ionizante para não passar certos limites. E quando a gente tem incidência natural de radiação não ionizante, a gente só tem que cuidar, por exemplo, com o sol, né? Você não vai ficar lá a tarde inteira no sol sem protetor, que você vai se queimar. Radiação infravermelho vem de calor. Se você encostar em qualquer corpo quente, é óbvio que você vai se queimar. Então, essas noções básicas a gente tem. Jogar laser no olho da outra pessoa, você não vai fazer isso. Ou se fizer, você vai saber que pode comprometer. Então, mas de modo geral, né, no cotidiano, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas, essas coisas que a gente usa, tudo é regulamentado e colocado dentro de um limite de segurança que é excepcionalmente abaixo do necessário para causar esses efeitos térmicos. Mas aí a gente tem a outra categoria de efeito biológico da radiação não ionizante, que são os efeitos não térmicos, que eles são idênticos aos efeitos estocásticos da radiação ionizante. Ou seja, são efeitos que não têm limiar para acontecer. A gente sabe que existiria uma chance de acontecer algum tipo de problema não perceptível para incidências de baixa exposição. Só que quando a gente pega a radiação não ionizante é muito complicado, porque assim, a ionizante, mesmo que o nível seja baixo, o nosso sistema de proteção radiológica considera o conceito de ser linear sem limiar. Até falei isso no episódio sobre hormeses, né, que a gente sabe que atualmente considera-se que qualquer nível de exposição à radiação ionizante tem potencial de induzir algum tipo de câncer. Por quê? Por causa desse efeito de ionização que a radiação causa. Para a radiação não ionizante, é diferente, porque no caso da não ionizante, não vai ter ionização pela característica da radiação. Só que também não vai ter aquecimento, justamente, né? O efeito térmico só vai acontecer a partir de certa potência. O não térmico, o que se considera um efeito não térmico? Algum tipo de efeito desconhecido que a radiação não ionizante possa trazer. Só que isso é muito abstrato, é indefinido, é inconclusivo. Isso é uma questão, inclusive, pontuada pela Comissão Internacional de Proteção de Radiação Não Ionizante, que é o ICNIRP. Não se sabe o que radiação de baixa potência, né, faz com o corpo, tá? A gente diz que tem estudos que falam que algumas pessoas têm uma certa sensibilidade a campos magnéticos, a campo elétrico, campos eletromagnéticos de baixa frequência, não sei o que lá. Mas assim, gente, é completamente inconclusivo e não se sabe. Inclusive, na verdade, a gente sabe que radiação não ionizante, ela pode sim ser benéfica para a gente. Por exemplo, radiação ultravioleta. Se ela não está no valor de limiar para causar queimadura de pele, se ela está abaixo, vai ser benéfico, porque a gente usa a radiação ultravioleta para sintetizar a vitamina D, que a gente vai usar para poder fazer a fixação do cálcio no osso no nosso organismo. Entendem? Então, é diferente isso para radiação não ionizante. Quando são níveis mais baixos, a gente considera que vai existir até benefícios. Infravermelho de baixa intensidade é calorzinho. Isso está presente a todo momento. A gente emite infravermelho de baixa intensidade. Então, como que isso pode ser prejudicial? Luz visível. A gente usa para enxergar.
entendem? Então, é bem diferente de quando a gente pensa para radiação ionizante, realmente. Radiação ionizante é muito mais insuportável pensar na proteção radiológica, porque é muito mais criterioso, tem muito mais exigências e muito mais padronização, por causa que a gente sabe do que acontece pela ionização, pela interação dessa radiação com a matéria e com o organismo. Agora, para não ionizante, a gente está imerso nesse mundo, tá? Então, não se tem definido se existe efeito lesivo prejudicial. A princípio, não existe. Então, quando a gente pensa em princípios de proteção radiológica, eles são os mesmos para os dois tipos, para ionizante e não ionizante, que é a justificativa, a limitação e otimização. Só que, no caso da não ionizante, a justificativa e a otimização, elas não são iguais, digamos assim. A otimização não se aplica na não ionizante, a questão de usar a menor dose possível, isso é irrelevante porque a gente considera o efeito benéfico da não ionizante, como eu já vim comentando com vocês. Então, é mais essa questão de detalhes. Ou seja, efeitos não térmicos, provavelmente, ao que tudo indica, os estudos que nós temos atualmente, não se tem correlação de prejuízo e tem-se mais correlação de benefícios. Pois muito bem, meus irradiados. Então, nós vimos que a radiação não ionizante pode sim trazer riscos biológicos para o corpo humano e que tem relação com os efeitos térmicos que essa radiação não ionizante pode acarretar. Para que isso aconteça, vai depender, claro, da potência que ela vai ter ou da densidade de potência que ela vai ter. Somente para potências muito grandes isso vai acontecer, que a gente vai ter o aquecimento de tecido, especialmente se for uma região do corpo que seja composta majoritariamente por água. A água que vai acabar sofrendo esse processo físico de excitação ou polarização e vai aquecer. Então pode acontecer para qualquer faixa do espectro não ionizante, seja infravermelho, ultravioleta, radiofrequência, micro-ondas, visível, pode sim induzir, a depender da potência. E para o caso dos efeitos não térmicos, muito provavelmente, ao que tudo indica, os estudos apontam que eles são mais benéficos do que prejudiciais. Nós precisamos estar exposto a um pouco de radiação não ionizante, e mesmo que a gente não precisasse, não quisesse, seria impossível. Nós vivemos num mundo de radiação, como eu sempre falo, né? Mas assim, com relação ao efeito não térmico, é extremamente contraditório, não existe fundamentação teórica para afirmar que traz algum tipo de prejuízo. Se existe, nós não sabemos medir ou quantificar o que acontece. Então a gente só se preocupa em casos de intensidades muito grandes, mas que isso só vai acontecer em situações muito específicas. No dia a dia, a gente pode ficar tranquilo que tudo que nós usamos de radiofrequência ou de micro-ondas é tudo controlado, a não ser que você entre no micro-ondas e ligue ele com você lá dentro, né? Aí óbvio que a gente vai ter um efeito biológico, né? E se você encostar num corpo quente, vai ter emissão do infravermelho, você vai se queimar. Se você jogar um laser no olho do seu colega, óbvio que você vai causar uma cegueira, né? E é óbvio que se você se expor no sol o dia inteiro ou ultravioleta, você vai se queimar. Mas isso são incidências naturais e que a gente tem que ter bom senso de não fazer esse tipo de coisa, claro. Né? De modo geral, com relação a equipamentos, né, e outras coisas, tipo Bluetooth, rádio, como eu já comentei, tranquilo, gente. Fiquem tranquilos que existem níveis de tolerância e as referências que nós temos, as limitações estão bem abaixo do necessário para induzir um efeito térmico. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio diferentinho e, como eu sempre falo para vocês, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, vocês podem mandar uma mensagem lá no Instagram do Radion, né, Radiação para Leigos, ou me mandar um e-mail que eu respondo vocês com o maior prazer. Muito obrigada pela audiência e até!